Recebi uma pergunta outro dia que eu achei bem interessante. O seguidor colocou assim: Felipe, fala pra gente quais são as cidades espanholas com mais demanda de emprego e quais são as mais baratas para você viver. Eu vou colocar para vocês aqui uma lista de quais são as cidades. Eu vou falar de cabeça quais são as que eu me lembro, que são as que têm mais demanda, que obviamente são as grandes capitais. Então você tem mais demanda de emprego, né? Na construção, na parte de restauração, que seria restaurantes, na parte de hostelaria, que seriam os hotéis, para trabalhar com cuidado de pessoas maiores, de criança. Nas capitais como Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Bilbao, Vitória. São cidades grandes, que a gente tem aí acima de 400, 500 mil habitantes. Algumas delas ultrapassam 1 milhão de habitantes. E é mais fácil você conseguir emprego. Só que ao mesmo tempo, essas cidades são mais caras para você viver, justamente porque tem mais demanda. E quando a gente fala mais caro, a gente fala o quê? Que talvez você vai conseguir um emprego que te paga 1.500 euros e você vai ter que gastar 700, 800 euros para pagar o aluguel de um quarto. Não é para pagar o aluguel de um apartamento, hein, galera? É para pagar o aluguel de um quarto. Quais são as cidades mais baratas para se viver? Vai aparecer para vocês também aqui uma lista, mas vou explicar. As cidades mais baratas para você viver hoje em dia são os pueblos. São as cidades pequenas, cidades menores, cidades que geralmente não têm uma infraestrutura que uma capital oferece. Então você não vai ter muitas vezes transporte público de qualidade, muitas vezes você não vai ter acesso à saúde. Tá, isso você vai ter que ir para uma cidade maior para ter esse atendimento. Muitas vezes você não tem um restaurante, não tem uma padaria, não tem um açougue, porque realmente são cidades pequenas. A gente está falando de cidades com 70, 90 habitantes. Quando são maiores, aí talvez cidades com 5 mil, 7 mil habitantes. Mas é muito mais barato. Eu posso falar para vocês alguns exemplos. Hoje a gente paga na nossa casa 600 euros de aluguel. É caro pra caramba, porque é uma cidade muito pequena. Por muito que tenha infraestrutura, tem transporte público, tem mercados, tem um monte de coisa, é uma cidade com 30 mil habitantes. 600 euros é caro. E meus pais moravam, por exemplo, no interior de Andalucia, em uma cidade chamada Fernando Núñez. E eles pagavam 300 euros de aluguel em um apartamento de 5 quartos. Era gigantesco, eram 200 metros quadrados. Era um apartamento bem grande, uma estrutura muito boa, 300 euros. Inclusive tinha apartamento mais barato. Meu irmão morava em uma cidade no interior de Toledo, a 70 quilômetros de Madrid, pagava 400 euros no aluguel de um apartamento de 90 e poucos metros quadrados, tinha 3 quartos, 2 banheiros, tinha uma terraça.